Olá, bom dia, tudo bem com você? Nós estamos em mais um devocional, nos alimentando hoje com essa palavra maravilhosa que o Senhor traz para nós. A minha oração é que o Senhor esteja com você, que você esteja sendo abençoado, abençoada, você e a sua família, e que hoje seja mais um dia na presença do Senhor. Nosso devocional hoje está baseado em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13, a partir do versículo de número 10. Nós vamos ler até o versículo de número 17, tá bom? Então vamos ler a palavra de Deus nesse momento. Diz assim: E ensinava no sábado numa sinagoga. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E, vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura a cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E, dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Olha que palavra linda o Senhor nos dá nessa manhã. Uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de cuidado. Olha o que aqui diz o texto, e ensinava no sábado numa das sinagogas, aonde Jesus estava ensinando no sábado, num dia de semana. Tudo bem que para os judeus o sábado era um dia onde não podia fazer mais nada, não é? Mas aqui Jesus mostra que todos os dias são dias de fazer o bem, de transmitir bênção. E nós estamos hoje, mais uma vez, diante de um banquete abençoado para nos alimentar. A Bíblia Sagrada, ela nos fala a respeito de um dos dias em que Jesus, olha só, em que Jesus estava em uma das sinagogas. E ele estava ali fazendo o quê? O que ele sempre fazia, ensinando. Sim, isso mesmo. Ele estava ensinando e é maravilhoso. E precisamos entender o valor que tem ser ensinado por alguém que sabe. Imagina você ser ensinado pelo próprio Jesus Cristo. Como foram abençoadas essas pessoas que viveram no tempo que Jesus estava aqui na terra. Mas nós, hoje, estamos sendo abençoados também. Porque pela palavra de Deus que está escrito. E nós podemos nos alimentar e temos o privilégio de nos alimentar com essa palavra no dia de hoje. E isso é maravilhoso. Naquele tempo, aquelas pessoas estavam tendo o privilégio de serem ensinadas pessoalmente pelo próprio Jesus. E isso era maravilhoso. O interessante, porém, é que Jesus não só ensinava com palavras, não. Jesus não só falava, ele fazia, ele mostrava. E isso é um grande ensinamento para nós. Vamos ensinar a palavra de Deus, mas vamos viver essa palavra na nossa vida. Olha que coisa maravilhosa. Ele não ensinava só com palavras, mas ensinava com ações. Que coisa boa. E olha o que acontece naquele dia. Aquele dia era um dia especial para aquela mulher, só que ela não sabia. Mas ela estava naquele lugar. Ela estava ali também para ouvir os ensinamentos. E naquele dia, o texto diz que Jesus ensinava em uma das
sinagogas aonde? No sábado, onde estavam todos ali, numa das sinagogas. E aí a Bíblia, ela vai narrando, nós lemos aqui esse texto de Lucas, capítulo 13, desculpe, a partir do versículo 10 até o 17, nós estamos lendo que Jesus estava ali ensinando e ele olha, ele presta atenção. Aquela mulher chamou a atenção dele, mas a mulher gritou, não. A mulher fez algumas... Não fez nada, a mulher estava ali para ouvir. Mas Jesus conhecia o desejo do coração daquela mulher e Jesus sabia quem a estava aprisionando. E não era pouco tempo. Olha que coisa olha o que diz aqui a palavra de Deus. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Aquela mulher não só estava enferma, mas o espírito de enfermidade estava com ela. E aí a gente para nessa manhã e medita assim, um espírito de enfermidade? Sim, um espírito de enfermidade. Existem enfermidades que são espíritos malignos que acomete aquela pessoa daquela doença. Mas Jesus ali, ele viu, ele sabia daquilo. E a Bíblia diz aqui, ó, Lucas 13, versículo 11, diz: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, já havia 18 anos, não era brincadeira aquilo. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Por quê? Porque ela estava aprisionada por aquele espírito de enfermidade. E nessa manhã eu quero lhe dizer, creia que o Senhor Jesus, ele cura a enfermidade, ele livra as pessoas das enfermidades, sejam elas por espíritos demoníacos ou sejam elas por doença mesmo. Jesus é o Jesus que cura, que transforma vidas. E aqui a gente encontra ele dizendo aqui, olha o versículo 12, e vendo a Jesus, Jesus olha para aquela mulher, Jesus vê aquela mulher, Jesus olha para aquela mulher, a Bíblia diz, e vendo a Jesus, chamou-a a si. Agora imagina a cena numa sinagoga, Jesus olha para uma mulher, vê que ela está necessitada, ela está aprisionada, e ele chama, diz, vem cá, mulher. Que coisa linda, que privilégio dessa mulher no dia de hoje, naquele dia. E que privilégio para nós no dia de hoje estar comentando sobre essa mulher, sobre essa bênção que Jesus vai dar para essa mulher. Ela sabia disso? Não, ela não sabia. Ela tinha vontade de andar elegante, ereta? Tinha, mas não podia, ela estava enferma 18 anos. 18 anos. Mas Jesus não tem tempo para Jesus livrar. E aí a Bíblia diz aqui, ó. A Bíblia diz aqui, ó. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe. Olha, ele não faz discurso longo. Jesus chama aquela mulher a si e diz assim, mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus não diz, você está livre de demônio, você está livre da sua prisão. Não, Jesus diz assim, mulher, estás livre da tua enfermidade. Que coisa maravilhosa e que privilégio o olhar de Jesus para essa mulher. O chamado de Jesus para esta mulher. A obediência dessa mulher em vir até Jesus, em chegar até Jesus. E quando tudo isso acontece, olha o que acontece. Jesus olha para aquela mulher, o olhar de Jesus direciona para aquela mulher, Jesus fala com aquela mulher escuta a voz de Jesus, isso é privilégio, e aquela mulher faz uma coisa interessante, ela obedece, ela vem até Jesus e ouve a voz de Jesus dizendo, mulher, tu estás livre da tua enfermidade. E aí acontece uma coisa interessante, no versículo 12 Jesus diz, estás livre da tua enfermidade. E aí Jesus faz outra coisa. Olha que Jesus já olhou para aquela mulher, Jesus já falou para aquela mulher já está perto de Jesus, ouve a voz de Jesus livrando ela daquela enfermidade. Jesus faz outra coisa, Jesus impõe a sua mão naquela mulher. E aí é o versículo de número 13, e impôs as mãos sobre ela. Olha que privilégio. E hoje o Senhor está também dando bênção para a minha vida e para a sua vida no dia de hoje. Creia,
Hoje é o dia do teu milagre. Jesus está falando conosco. Aleluia, louvado seja Deus. Olha o que diz aqui, versículo 13. Nós estamos meditando Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10 ao 17. O versículo 13 diz, e impôs as mãos sobre ela. E aí acontece uma coisa interessante. E logo se endireitou e glorificava a Deus. Olha que processo lindo. Jesus olha para aquela... Jesus está na sinagoga ensinando num sábado. Jesus está ensinando. Aí ele olha para aquela mulher, ele fala com aquela mulher, a mulher vem, ele ministra sobre ela a libertação. Ela diz, mulher, ele diz, mulher, tu estás livre da tua enfermidade. E imediatamente ele impõe a mão sobre a cabeça daquela mulher e logo impôs as mãos sobre ela. Jesus impõe as mãos dele sobre aquela mulher. Que privilégio! E a Bíblia diz, e logo aquela mulher se endireitou, a mulher encurvada, ela se endireitou e fez uma coisa interessante. Quando ela se endireita, Jesus primeiro liberta ela da ação de Satanás. Ela está livre. Ele impõe a mão para quê? Para que aquele povo que está ali naquela sinagoga veja, não só ouça o ensinamento de Jesus, mas veja o que Jesus faz. E aí a Bíblia diz, e logo se endireitou. E aquela mulher faz o quê? Abre a sua boca e começa a glorificar a Deus. Isso é maravilhoso. Aquela mulher, ela começa a glorificar a Deus, agradecendo a Deus a saúde, agradecendo a Deus aquele milagre. Ela agora está ereta, agora ela está igual aos outros. Ela pode andar, ela pode caminhar tranquilamente, ela não está mais presa por aquela enfermidade. Que coisa maravilhosa. E isso é precioso para nós. Abrir a Bíblia, a palavra de Deus, abrir e aprender com a palavra de Deus. E aí a Bíblia diz aqui, e tomando a palavra, aí chegam os incomodados, porque ele está na sinagoga, num dia de sábado, e ele faz uma coisa boa, ele cura aquela mulher, ele liberta aquela mulher. Mas para aqueles homens ali, e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque ele estava com raiva, porque Jesus curava no sábado. Ele não estava se importando que aquela mulher estava livre. Ele estava se importando com, a religiosidade aqui, é dia de sábado, não pode fazer nada. Mas Jesus não se deixa abater. Jesus faz o bem. Todos os dias foram criados por ele, tudo estava abençoado. Ele estava cumprindo a lei, ele sabia o que podia fazer ali. E ele diz assim, ei, peraí, então quer dizer que no sábado vocês tiram seus animaizinhos de lá e da água, leva ele para beber e eu não posso livrar uma filha de Abraão da prisão? Que história é essa? E eles ficam envergonhados com aquilo, porque eles foram egoístas. E isso muitas vezes acontece com a gente. A gente pensa que as coisas têm que ser da maneira da gente, mas não, as coisas têm que ser da maneira que Deus quer. E nessa manhã, o Senhor quer te abençoar. Desculpa. O Senhor quer abençoar ainda mais a sua vida. O Senhor quer, nesta manhã, te dar aquele presente que você está pedindo a Ele. Te dar a cura, te dar a bênção, te dar a resposta. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Essa é a nossa palavra desse devocional no dia de hoje. Que o Senhor continue abençoando a nossa vida, abençoando a sua família. Te dê um dia maravilhoso na presença dEle. Volte a ler, leia o capítulo 13 do Evangelho de Lucas todo, tem preciosidades aqui. Mas leia, releia, capítulo 13, versículo 10 até o versículo 17, onde Jesus, naquele dia, ensinando em uma das sinagogas, como ele fazia, mas ele faz ainda mais. Ele ensina e ele prova, ele testifica daquilo a que ele veio fazer, livrar as pessoas das garras de Satanás. E aquela mulher, naquele dia, recebeu o maior presente da vida dela. E ela, em agradecimento, ela se endireita e ela glorifica o nome do Senhor Jesus. Ouça a voz de Deus na tua vida no dia de hoje. Beijo no seu coração e não esquece, deixa o seu like, se não é inscrito, se inscreve e faz uma coisa, compartilha esse vídeo, abençoe a vida de mais algum
outra pessoa. Pessoas que estão precisando ouvir essa palavra e serem curados através da palavra do Senhor Jesus. Deus continue nos abençoando.